Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Habitat, um fundo de papel que ele investe em operações atreladas ao IPCA e ao CDI, com foco em operações high yield, ou seja, um fundo que aporta em operações mais arriscadas, obviamente trazendo aqui um rendimento mais atrativo aos seus cotistas. Como o fundo vem pagando aqui valores bem interessantes nos últimos meses, e atendendo a pedidos também, recebi muito pedido para trazer vídeos sobre esse fundo, a gente vai dar uma analisada. E nesse relatório, a gestão simplesmente deu aula. Trouxe aqui realmente um relatório fantástico, um relatório com acompanhamento de riscos. Pouquíssimos fundos trazem esse tipo de relatório. De cabeça me lembro do SNCI, o fundo também de papel lá da Suno, traz esse relatório de riscos. E é um fundo high yield, né, pessoal? O fundo high yield trazendo esse tipo de relatório é mais essencial ainda. Não que um fundo high grade não tenha que trazer, ao meu ver seria ideal, mas um high yield é mais do que ideal, é necessário. Lembrando, pessoal, que, como eu já comentei aqui com vocês, eu tenho um perfil um pouco mais conservador. No entanto, eu não desgosto de um fundo high yield. Eu simplesmente gosto de entender os riscos para saber se faz sentido eu correr aquele risco para receber aquele dividendo. Inclusive, a minha carteira ela é um pouco mais conservadora, moderada eu diria, mas tem ali sim as suas pimentinhas. A questão é a gente conseguir avaliar bem o fundo para saber se faz sentido. E um relatório como esse ajuda demais. Então, passado esse preâmbulo, vamos ao relatório. Então aqui, carta do gestor. Quanto ao portfólio do fundo, o nível médio de inadimplência das carteiras não sofreu variações relevantes no trimestre e permanece dentro do esperado, com casos pontuais que são apresentados em mais detalhes na análise das operações em sequência. Os projetos voltados para o público de média e baixa renda apresentam um desempenho de vendas mais fraco no período, motivado em parte pelo contexto econômico atual e também pelo período de festas de fim de ano, férias e carnaval subsequentes. Ainda destacamos como pontos positivos, então vamos lá. A conclusão e avanço de diversas obras financiadas pelo fundo, mitigando esse fator de risco nas operações. Isso é algo que eu sempre comento aqui com vocês, pessoal. Fundo high yield, um indicadorzinho obrigatório para você analisar o fundo é o nível das obras. Quanto mais inicial está esse nível, mais risco você tem. Quanto mais para o final você está nas obras, ou no final da obra, o risco diminui, simplesmente porque caso você tenha que acessar essa garantia, você pegar uma obra no início, que você ainda vai ter que colocar, fazer aportes para essa obra terminar, você vai ter um valor de uma garantia daquele bem. Se você pega uma obra já finalizada, performada, que a gente fala, você vai conseguir uma liquidez maior no mercado, vai ficar mais simples a sua vida. Então isso é algo assim de extrema importância para avaliar, ok? 2. A melhora contínua no nível de diversificação do fundo no que tange a concentração de ativos por segmento, securitizadora, localização geográfica, entre outros, conforme demonstrado abaixo. Outro ponto mandatório, pessoal. Diversificação é o único almoço grátis na Bolsa de Valores. Então, a gestão aqui está trabalhando para diversificar e você, investidor, também tem que fazer isso, ok? Eu sempre falo, cuidado com o risco cruzado na sua carteira. Você tem lá 10, 15 fundos. Você vai analisar essa carteira de cada fundo, você tem uma concentração de repente muito grande em uma operação só ou em um segmento só. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso, ok? 3. O trabalho de gestão ativa na venda de operações em que a relação de risco versus retorno deixou de ser atrativa, ou seu desempenho na carteira e ou no projeto torna o cenário prospectivo mais desafiador, tal como os casos dos CRIs New York Residence e IBS 25 de março. Isso é algo que eu também comento muito com vocês, pessoal. Risco-retorno da carteira. Não é porque você está no prejuízo naquela operação que você tem que recuperar esse seu prejuízo na mesma operação, no mesmo ticker. Parou de fazer sentido o risco-retorno, tem uma oportunidade melhor, com um risco-retorno melhor, finaliza ali e parte para outro. Eu sei que para a gente, que é investidor, também demorei a ter essa cabeça. Investidor pequeno, dói demais realizar um prejuízo. É difícil entender isso. Vou conseguir recuperar lá, mas tomei um prejuízo aqui. Só que a gente tem que observar bons gestores e grandes gestores, como eles ganham dinheiro. Afinal, eles conseguem gerar muito valor. Então, aqui o fundo alinhado com isso que eu acabei de falar. Risco-retorno, ele está
desfavorável, ele não está fazendo sentido, passa a régua, parte para outra, ok? Robustez de garantias das operações, como definido no regulamento do fundo. A gente vai dar uma olhadinha sobre isso daqui a pouco. Pessoal, só para falar um pouquinho mais aqui nessa questão do risco-retorno, me cobrem aqui nos comentários que eu vou colocar para vocês, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Tem um livro, se não me engano, do Buffett, obviamente aí muito famoso, que ele trata muito sobre isso. Basicamente é você, regar ali a sua plantação e não regar a sua erva daninha. Basicamente isso. Mas vou deixar aqui no comentário para vocês, tá? Quem quiser aprofundar no estudo. Aqui é as securitizadoras, então ele tinha uma forte, com perdão do trocadilho, concentração em FortSec, e agora ele já aqui pulverizou bastante em outras securitizadoras. Não vou mais tecer comentários sobre FortSec especificamente, enfim, quem quiser aí saber mais pode procurar na internet. Pessoal, quem estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, estou na meta de 2.000 inscritos, vídeos diários aqui para vocês, tá? E lembrando, temos também o grupo do Telegram. Então aqui, pessoal, começa a aula do fundo nesse relatório, visando trazer mais transparência ao investidor, em complemento à comunicação de mercado divulgado. Nas próximas páginas é apresentada uma análise detalhada do desempenho de cada CRI investido, incluindo informações sobre visitas, pontos de atenção e rating interno de cada operação, conforme a avaliação do time de gestão. Atualizações sobre os pontos de atenção aqui identificados serão trazidas ao longo do trimestre. Então, pessoal, ele trouxe aqui para a gente um rating e uma metodologia. Eu não vou ler para vocês, inicialmente eu ia ler sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Para quem quiser, está muito bem explicado aqui. Então, só para vocês terem uma noção, vou pegar um de exemplo. Long to Value, LTV. Então, ele coloca aqui para a gente que, para esse critério, ele tem 4 categorias. Então, abaixo de 30%, entre 30% e 50%, entre 50% e 60% e acima de 60%. Então, ele tem 4 níveis, tá, no LTV. Lembrando que, nesse caso, quanto menor o LTV, melhor. Então, você vai olhar na tabela, você vai ver, olha, essa operação está abaixo de 30%, então é uma operação mais segura dentro do portfólio aqui do Habitat. Está acima de 60%, uma operação mais arriscada. Você consegue fazer o cruzamento de todos esses critérios com a sua devida explicação e o portfólio. Com isso, você consegue chegar ali num mix de quão arriscado é esse portfólio e como está a relação do risco-retorno. Esse portfólio, com base nessas premissas, está muito arriscado. Então, ele tem que me pagar muito bem. O dividendo está compensando? Tá, beleza. Fundo passou nesse critério, vou estudar gestão, vou estudar outras coisas para ver se invisto ou não. Ou não, o fundo está muito arriscado, ele deveria me pagar, um exemplo, tá? 1,50 para compensar, está me pagando 1,30. Poxa, um fundo que está me pagando 1,20 com um risco 10 vezes menor, eu vou colocar em 1,20. Entendeu mais ou menos como que funciona? E aí, quando ele coloca aqui essa premissa para a gente consegue fazer esse tipo de estudo. E aqui, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, se vocês quiserem vídeo sobre essa questão aqui da metodologia em si, deixe nos comentários que eu trago, tá? Análise dos CRIs. Então aqui eu vou colocar para vocês nesse vídeo só do primeiro CRI, mas a gente consegue fazer isso de todas as operações. Isso é muito legal para quem é cotista. Você consegue estudar aqui 3, 4 operações por dia e aí em 15 dias você passou por todo o fundo. Mas se você não tiver paciência, pelo menos nas operações com maior percentual do PL. Então aqui, por exemplo, CRI Ipioca, 7,25 do PL, rating a mais. Então aqui a gente já consegue ver que é uma operação com rating legal. Aí ele coloca aqui para a gente, as obras do empreendimento foram concluídas em dezembro. Então, lembra que eu falei, obra concluída é bom. Antes do prazo estimado, outro ponto bom. E atividade hoteleira, setor de risco, já está em operação, então é bom. As vendas seguem ocorrendo em ritmo acelerado, ótimo, totalizando 86% do total de cotas disponíveis, e a inadimplência permanece estável desde o início da operação em 11%. Então, aqui ele trazendo tranquilidade sobre os números da operação. A operação não depende de novas vendas para quitação e possui excesso de garantias considerável frente ao saldo atual da dívida, ou seja, a operação está tranquila. E aí, pessoal, quem é cotista desse fundo ou quem quer ser cotista, está muito fácil, está mastigado aqui. Você consegue olhar operação por operação. Então, por exemplo, essa operação está tranquila,
operação não depende de novas vendas. Se dependesse, é um problema, porque se você não vende, você não vai me pagar, né? Pensando aqui como investidor, como detentor do CRI. Então está super tranquilo. Tendo esse tipo de relatório, como eu disse, o investidor consegue bater operação por operação e ver, olha, desse portfólio, 60% está tranquilo e pagando bem. Legal, vou ficar aqui dentro, vou tomar o risco nos outros 40% para tentar ganhar um pouco mais. Ou não, só 20% do PL está tranquilo. Então, não compensa esse dividendo. Enfim, acho que eu já falei bastante no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Realmente aqui algo que o mercado como um todo poderia aderir, facilitaria demais a vida de quem é investidor, traria realmente clareza ao mercado e sempre que tem algo ruim, a gente critica bastante. Quando tem algo bom também, faço questão de trazer aqui para vocês e elogiar a gestão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando, se gostou, deixa o like, se inscreve. O grupo do Telegram está na descrição. Beleza? Valeu!